Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos falar sobre os pré-socráticos. Mas antes, o canal Filosófico felicita seus novos colaboradores, todos com página no Facebook. São eles: a página Viva Ciência, É Preciso Questionar, Sociedade Racionalista, Mundo da Ciência e especialmente a página Café com Sociologia, que inclusive fez um podcast essa semana para falar um pouco do canal Filosófico. O link dessas páginas estão todos na descrição, inclusive o link do podcast. A todos, muito obrigado! O conhecimento filosófico surgiu aos poucos, em substituição aos mitos e às crenças religiosas, na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que nele habitam. A formação do pensamento filosófico se deu na passagem do mito para a razão. A palavra mito é grega e significa contar, narrar algo para alguém que reconhece o proferidor do discurso como autoridade sobre aquilo que foi dito. Assim, Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, e Hesíodo, autor de Teogônia e dos Trabalhos e dos Dias, são considerados os educadores da Hélade, como se chamava a Grécia, bem como os rapsodos, que era uma espécie de ator, cantor, recitor. Assim, Homero, Hesíodo e os rapsodos eram tidos como portadores de uma verdade fundamental sobre a origem do universo, das leis, por reproduzirem as narrativas contidas nas obras daqueles autores. Nos poemas homéricos, estes buscaram alimento espiritual e extraíram modelos de vida, matéria de reflexão, estímulo à fantasia e, portanto, todos os elementos essenciais à própria educação e formação espiritual. Tudo é divino, no sentido de que tudo o que acontece é obra dos deuses. Foi somente a partir de determinadas condições, como as navegações e o intercâmbio cultural, o uso e invenção do calendário e da moeda, a criação da democracia que preconizava o uso da palavra, bem como a publicidade das leis, o comércio e principalmente a política, que o modelo mítico foi sendo questionado e substituído por uma forma de pensar que exigia outros critérios para a confecção de argumentos. Surge a filosofia como busca de conhecimento racional, sistemático e principalmente com validade universal. Considera-se os pré-socráticos como os filósofos de um primeiro período do pensamento grego. O termo pré-socrático pode ser considerado somente como um padrão filosófico, já que nada tem de cronológico ou qualitativo. Sócrates, em verdade, teve como contemporâneos vários filósofos qualificados como pré-socráticos. A filosofia, ao nascer, teve definida sua busca, uma explicação racional sobre a origem e ordem do mundo, o cosmos. Por tal motivo, os primórdios da filosofia grega são considerados de caráter cosmológico, isto é, um caráter racional e sistemático de explicar o universo, diferente da antiga cosmogonia, que é uma explicação da origem do universo baseada nos mitos. Assim, os primeiros filósofos se ocuparam principalmente de indagações a respeito do mundo ao seu redor, que também envolviam percepção do lugar do homem nele. Essa busca trouxe à luz uma divergência entre a ciência e o senso comum. Os historiadores costumam distinguir no período do pré-socrático 4 grandes tendências ou escolas, em geral coexistentes. Em primeiro, a escola jônica, que nasceu na Ásia Menor, cujos principais representantes são Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anixímenes de Mileto. Em segundo, a escola pitagórica ou itálica, cuja origem é na Magna Grécia, cujos principais representantes são Pitágoras de Samos, Filolau de Cretona e Árquilas de Tarento. Em terceiro, a escola eleata da Magna Grécia, em que os principais representantes são Xenófanes de Colofão, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e Melissossos de Samos. Em quarto, a escola atomista ou pluralista na Trácia, cujos principais representantes são Lespo de Abdera e Demócrito de Abdera. Nesse vídeo, faremos então a descrição de cada uma dessas escolas, deixando para a descrição de biografias e pensamentos específicos de cada filósofo para os vídeos seguintes. Bom, é habitual considerar a escola jônica como iniciadora da reflexão filosófica na Grécia. Foi uma escola de filosofia grega centrada na cidade de Mileto, na Jônia, nos séculos 6 e 5 a.C. Esta corrente filosófica considera o homem, mas o vê somente como uma parte ou um elemento da natureza, não como um centro de um problema específico.
Diferentemente dos poetas, os jônios foram à procura de um substrato imutável, imanente às coisas mutáveis, capaz de despontar como um fundamento último de tudo quanto existe e de dar conta da espantosa diversidade dos fenômenos. Esses tinham como objetivo principal descobrir qual a única substância que constitui o ser e sobre o que seria a arqué, ou seja, o princípio, a origem das coisas. Para Tales, esse princípio seria a água, afinal, a terra repousa sobre ela, e tudo que morre se resseca. Anaximandro põe como princípio universal uma substância indefinida, chamada apeiron, ou ilimitado. Por fim, para Anaximes, discordando do seu mestre, o princípio é infinito em grandeza e em quantidade, mas não é indeterminado. Ele é o ar. Percebe-se uma característica da escola jônica que é fundamental nesse sentido. O modo de explicar a realidade natural a partir dela mesma, sem nenhuma referência ao sobrenatural ou ao misterioso. Já a escola pitagórica teve como ponto de partida a cidade de Crotona, no sul da Itália, e difundiu-se vastamente. Trata-se da escola filosófica grega mais influenciada exteriormente pelas religiões orientais, e que por isso mais se aproximou das filosofias dogmáticas regidas pela ideia de autoridade. O pitagorismo influenciou o futuro platonismo, o cristianismo, e ainda foi invocado por sociedades secretas que atravessaram o tempo até alcançarem os dias de hoje. O símbolo da escola pitagórica era o pentagrama, uma estrela de 5 pontas. Pitágoras ficou conhecido também como filósofo feminista, visto que nessa escola havia muitas mulheres discípulas e mestres, tais como Teano, sua provável esposa. Os pitagóricos foram muito importantes no desenvolvimento da matemática grega. À sua vez, a matemática influenciou sua posição filosófica, concebendo que os números são os princípios de todas as coisas. O próprio Aristóteles cita na Metafísica que os denominados pitagóricos captaram por vez primeiras matemáticas, e além de desenvolvê-las, educado por elas, acreditaram que os princípios delas eram os princípios de todas as coisas. Como os números eram, por natureza, os princípios delas, e apareciam os números como primeiros em toda a natureza, pensaram que os elementos dos números eram os elementos de todas as coisas. Bom, como outra escola, vamos ter a Eleata, que recebeu esse nome da cidade de Eleia, situada no sul da Itália e local de seu florescimento. Neste grupo, as questões filosóficas concentram-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível e o do conhecimento racional. De suas reflexões, resulta que o único conhecimento válido é aquele fornecido pela razão. Lidavam com os conceitos de ser, não ser, movimento, tempo, espaço, continuidade e defenderam a unicidade estática de tudo o que existe, um uno eterno e imutável. Por exemplo, para Parmênides, a mudança era apenas uma ilusão. Eles também consideravam falsa a realidade que se apresenta aos nossos sentidos, que percebem tudo como uma multiplicidade, e a contrapunham à efetiva realidade percebida por nossa mente, capaz de aprender a unicidade da existência. Os eleatas foram os primeiros a defender a necessidade de critérios objetivos para o estabelecimento da verdade, e criaram argumentos que partiam de premissas claras e indubitáveis. Por último, temos a escola atomista, ou pluralista, iniciada por Leucipo de Abdera, que supunha que a matéria seria constituída por átomos e vácuo. Tais átomos seriam indestrutíveis e imutáveis, enquanto as variações da matéria dependeriam de modos de agrupamento dos átomos, algo como nossas moléculas. Existiam também variações na forma, tamanho dos átomos, embora fossem todos constituídos por uma mesma substância. Continuador da obra atomista de Leucipo, Demócrito de Abdera acreditava estarem os átomos em constante e violenta agitação, chocando-se constantemente uns com os outros e transmitindo o movimento nestes choques. Coisa muito parecida com atualmente, dá para acreditar? Os átomos maiores tenderiam a ficar em regiões mais baixas, constituindo a Terra, enquanto os menores e mais leves constituiriam o ar. Do ponto de vista da cosmologia, os atomistas acreditavam que o espaço seria infinito, como um infinito número de mundos, produzidos por uma aglomeração de átomos que giram em vórtices ou redemoinhos, tendo essa ideia certa semelhança, portanto, com as galáxias que hoje conhecemos. Também fazia parte da doutrina de Demócrito uma crença profunda no determinismo da natureza, afirmando que, por necessidade, estão determinadas todas as coisas que foram, são e serão. Assim, vale lembrar que a divisão em escolas pré-socráticas
não possuem muita assertividade nos fatos, já que por vários motivos, como a própria falta de contato entre essas culturas, esses filósofos acabaram por desenvolver pensamentos autônomos e divergentes entre si. Por isso, podemos encontrar outras divisões, como a inclusão da escola eclética, praticamente desconsiderada, e a escola dos Efésios, incluindo o próprio Heráclito de Éfeso, que embora fosse de Éfeso, seu pensamento era praticamente o oposto dos filósofos deste lugar. Bom, este vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar suas opiniões. Até o próximo vídeo.